Não Quero chega. café! Quero café! Quero café! É! Você acorda um dia qualquer na roça, liga o rádio e a primeira notícia que escuta é: Donald Trump, aquele moço de topete armado, meteu uma tarifa de 50% em cima dos produtos do agro brasileiro. Mas caboclo, um homem lascou geral, viu? E quem vai pagar o pato? Ou melhor, quem vai pagar o boi, a manga, o café e o açaí é justamente quem sua a camisa de sol a sol no campo. Bora entender essa bagaceira? Não está fácil tomar café. Imagina agora com esse tarifaço, que de fácil não tem nada. Se você achou que o preço da carne ia cair com menos exportação para os gringos, pode ir tirando o seu cavalinho da chuva, viu? A realidade é que os pecuaristas já estavam segurando as fêmeas para a reprodução e agora, com menos negócio com os Estados Unidos, estão engordando menos boi. Resultado? Menos abate e carne subindo no mercado nacional. Vai ter gente achando bom no comecinho, com carne sobrando, mas é ilusão. Logo, logo o preço sobe feito foguete. Mas já tem pecuarista que nem tá mandando mais boi para o confinamento. Diz que tá preferindo esperar. E aí, meu amigo, a picanha prometida, que já era luxo, agora vai virar lenda. Ó, para quem tava esperando a picanha, foi o pé de cana que prometeu, né? Mas quem vai entregar a picanha é o Trump. Então faz o T, não faz o L, faz o T. Pessoal, qual o preço da carne aí na região de vocês hoje? Aqui no Parazão, eu vou falar pra vocês o que tá acontecendo. Não sei se tá aí na região de vocês. Enquanto o produtor trabalha de sol a sol aí, praticamente quase dia e noite para produzir o alimento, aqui na nossa região hoje não tem comprador pra isso aí, ó, pra carne, entendeu? Enquanto o produtor trabalha, o governo fica aí brincando, entendeu? Brincando de empobrecer a nação. Brincando de tarifa e que não abre mão e que não sei o que, você entendeu? Tudo planejado para acabar com a população, né? Acabar com o produtor. O produtor hoje paga a conta sem poder, porque olha aí, ó, esses bois já estão prontos há mais de 30 dias, olha aí. Mais de 30 dias que eu tô alimentando eles aí, ó. Porque não tem comércio pro boi gordo hoje na nossa região aqui, ó. Não tem comprador. A maior tragédia tropical desse tarifaço é a manga. A fruta que mais brilha lá fora virou o peso morto nos galhos aqui. No Vale do São Francisco, o produtor já tá desesperado. Tô dando manga de graça e ninguém quer, disse um deles, com as mangas escorrendo pelo chão, virando lama debaixo das rodas do trator. Com 92% das mangas indo para exportação, o tarifaço detonou o mercado. O quilo, que já foi vendido até por R$6, agora não vale nem 80 centavos. E se não vende, apodrece. E se apodrece, o prejuízo é certo. E quem mais sofre? O pequeno produtor. É claro que não tem contrato com o supermercado e vive da venda do dia a dia. A manga, que antes era rainha das exportações brasileiras, agora está sendo renegada até pela Europa, com medo de um tsunami de frutas vindo do Brasil. E o tarifaço do Trump, será que vai atingir a nossa região aqui? Na Bahia, tão longe dos Estados Unidos? Com certeza irá atingir em cheio. Por quê? O pessoal que planta manga exporta seus produtos para lá. E a produção já vai começar. Porque a manga chega um período que fica madura. A uva também tem que ser colhida. Até agora nós não colhemos nada em relação à manga. O maior pesadelo nosso é a manga. É a manga porque é um período curto e nós temos que embarcar 2.500 contêineres. Então a conta que a gente faz hoje é se para exportar para os Estados Unidos é prejuízo. Europa não tem condição. E o Brasil, a manga vai não valer nada. Com isso, o produtor vai fazer a conta. Mandar para os Estados Unidos, prejuízo. Se mandar aqui para o Brasil, o custo de vender a manga, o custo de produção é maior. Então vai terminar deixando manga estragar, manga no pé, entendeu? E com isso, na hora que não tem colheita, existem as demissões. Tem que demitir as pessoas porque elas não vão colher, não vão embalar.
O café, nossa paixão nacional, também levou rasteira. Os Estados Unidos decidiram taxar o grão em 50% de tarifa, e ainda que os exportadores estejam tentando redirecionar a rota, mandando o café para os europeus, o baque chegou, viu? O preço que estava nas alturas por causa do clima doido no Vietnã e nas lavouras brasileiras começou a cair com a chegada da nova safra. No curto prazo, não se espera uma nova disparada nos preços, mas o mercado está travado, viu? Tem produtor segurando o café, comprador esperando cair mais. E no meio disso tudo, o cafezinho nosso de cada dia, que está ameaçado com essa queda de braço lá fora. Mais de 100 empresas, galera, liberada para desembarcar seus cafés na China. Será que isso é bom ou ruim para nós, hein? Pelo menos vai dar um destino para esses cafés parados aí, né? O que não pode fazer é o café baixar de preço por causa de café parado. Mas vamos ver o que desenrolar disso aí. O que vai acontecer para nós aí. Infelizmente, galera, o café continua na taxação aí. Mas não é isso que vai fazer a gente parar de trabalhar, parar de levantar cedo, frio, chuva. A gente já passou momentos muito piores, né? Café de R$200 e nunca desistimos. O governo americano, galera, taxou o café brasileiro em 50% aí, né? Quando a gente acha que vai melhorar, vem uma coisa nada a ver para piorar, né? Você tá doido? Pra que isso, né? Então bora vender pra China aí, os exportadores de café aí, ó. A China tem mais gente que nos Estados Unidos. Gente, café sobe mais 10% das prateleiras aí do mercado. Você está sabendo, né? A partir do dia 15 de agosto aí, ó. Mais 10% nas prateleiras. Agora que o Chachau lá fez o contrato lá com o Brasil de tantos milhões de sacas de café, vai subir mais 10% nas prateleiras aí, ó. Tá ligado? Eu falei com vocês, E tem um negócio ainda. Café, gente, ó, mês que vem. Taf! R$2.350. Fica ligado aí que eu tô falando com vocês, hein? Ó, Estados Unidos não tem café. Vai ter que comprar café do Chachau. Entendeu? Aí o que acontecer? O café vai encarecer mais. Você que tá à vontade de tomar um cafezinho aí, compra mais rápido aí, porque café vai para R$130 o quilo de café, gente. Ei, gente, mais um dia aqui na colheita, ó. E olha pra vocês verem como que o café que nós tá apanhando tá seco, gente. Aí, se chegar no terreiro, no instantinho sai, né, pai? Isso aí, tem muita gente nessa safra agora que paneou o café verde para ganhar o preço que o café estava em alta. Aí o que aconteceu? Chegou na hora de limpar, gastou mais de 1.000 litros para fazer um saco e ganhou de um lado e perdeu do outro. Tem que ter café esse aqui, ó. E não gasta nem 4 litros para dar um saco. Uma paixão. Café. Quando acorda, pede logo. Um café. Um medo. Ficar sem café. Cante comigo. Andar com fé eu vou. Café não costuma falhar. O golpe mais sentido talvez seja no Pará. O açaí, tratado como ouro roxo por lá, pode virar artigo de luxo nos Estados Unidos. Com a tarifa de 50%, a exportação vai despencar. Junto com ela, o sustento de cerca de 300 mil trabalhadores, incluindo aí ribeirinhos, quilombolas e pequenos produtores que vivem da coleta e beneficiamento do fruto. O Pará responde por 90% da produção nacional e os Estados Unidos são o maior comprador. Agora, com o açaí mais caro que viu importado por lá, o consumo vai cair. E quem mais perde? Aquele que sobe no açaizeiro, que rema horas por igarapés, que rala de verdade para colocar o açaí na tigela do mundo. Pessoal, 300 mil trabalhadores só no setor do açaí agora podem ficarem afetados com essas tarifas lá dos Estados Unidos. Olha aí essa manchete que já está nos principais jornais, assustando muita gente. Maior produtor e exportador de açaí, que é o Pará, pode ter 300 mil trabalhadores afetados pelo tarifaço de Trump. No meio dessa tempestade de tarifa, alguns poucos produtos escaparam do facão do tio Trump. O suco de laranja, a castanha do Pará e os fertilizantes, por enquanto, estão fora de mira, talvez por serem produtos de interesse estratégico ou com mercado interno menos dependente dos Estados Unidos, mas vai saber até quando, né? E assim segue a vida do agro brasileiro, arando solo duro, colhendo incerteza e agora enfrentando uma muralha tarifárica.
Trump mostrou que, para ele, o agro brasileiro não é parceiro, é concorrente. Além de Trump, aqui no Brasil, alguém poderia ter alguma parcela de culpa nisso tudo? O governo quedou-se inerte ou foi a oposição que meteu o bedelho e causou todo esse perrengue? Mas, cá para nós, viu? O produtor do campo, o do lombo encurvado e da unha preta vai continuar na labuta. E se o mercado fecha de um lado, o brasileiro dá um jeito, abre porteira do outro, porque quem vive da terra vive de esperança. Mas, desta vez, a pancada foi forte, viu? E quem perde mais, meu amigo, é o pequeno, sempre ele. Obrigado por assistir e até a próxima.